paz de Cristo. A gente continua nos estudos do livro do Apocalipse, Apocalipse 13, falando um pouco sobre 666, bestas, todo o contexto ali. E nesse estudo a gente vai falar, focar na questão do cálculo 666, número 666. Muitas pessoas calculam, apontam certas pessoas, Nero, outros. Será que é isso que a Bíblia está nos mostrando? Será que essa sabedoria do crente? Será que essa é a profecia bíblica? Então a gente vai para o texto aqui e minimizar aqui. E aqui no Apocalipse 13, as palavras aqui em cores, como a gente tem feito, nessa ligação com bestas, cabeças, chifres, mostra a força humana combatendo contra Deus, mas a gente vai focar aqui nos versos 17 e principalmente no 18. Que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número, veja só, o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Vamos falar de calcular e de número. No estudo passado a gente falou sobre sabedoria e entendimento. Porque é o número de um homem, muitas traduções colocam assim, mas na verdade o grego fala porque é número de homem. E o seu número é 666. Então, veja só que essa palavra número aparece 4 vezes aqui. No 17 e 3 vezes no 18, no verso 18. Também tem a palavra calcule. E a gente só continua aqui, desce aqui Apocalipse 14. Veja só como o Apocalipse, na verdade a Bíblia toda, mas o Apocalipse principalmente, tem muitos números. E é só a gente passar aqui para o Apocalipse 14 e a gente vê falando sobre os 144 mil. Veja só, nas suas testas tinha escrito o nome do Pai. E o sinal da besta, veja só, na mão direita e na testa. 666, 144 mil. Então é bem óbvio que a Bíblia faz essa comparação entre os 144 mil e o 666, entre a marca dos fiéis e a marca dos não fiéis. E cabe a nós olhar por todo o Apocalipse, por toda a Bíblia, para ter a sabedoria, o entendimento de calcular, vamos dizer assim, o número da besta. Os estudos do Apocalipse até falam a ligação dos 144 mil com o 666, porque na verdade são muitas, né? Não só a questão de testa, de número, mas de várias outras coisas. Veja só, na sua boca, onde está aqui, na sua boca, não se achou engano. A gente vê no capítulo 13 aqui, com relação às bestas, boca de blasfêmia. Então veja só que é tudo profecia bíblica. A Bíblia não está mostrando nada, vamos dizer assim, muito novo em termos de significado. Olhando toda a profecia bíblica desde o Gênesis, a gente vai entender tudo o que está sendo falado aqui. E a questão dos números, a própria Babilônia, algo grande, que precisa ser reduzida, e é esse tema, grande cidade aqui, veja só, a Babilônia aqui que cai, e mais na frente, nos próximos capítulos, a gente vê todo o julgamento da Babilônia e a queda realmente dela, nessa grande cidade. Então, tudo isso fala, essa grandeza, algo que precisa ser numerado. Então, o que significa numerar e calcular? Como eu falei, calcular é o número de Nero. Você pode até ir por esse lado, mas no máximo seria uma pessoa com as características do que Deus está apontando ser o 66. Na verdade, a gente tem que se olhar no espelho, e ver como a obra de Deus está sendo feita em nossas vidas. Eu falo no espelho não literal. No espelho que a gente vai ver o 666, essas bestas, o homem velho crescendo, se engrandecendo. Esse tema de reduzir e crescer, toda essa ligação com estatura e mente, cabeça de Cristo. Então, é tudo isso que a Bíblia fala.
E no livro do Apocalipse, quantos números a gente vê? Não vou passar por tudo aqui nesse slide, mas veja só alguns pontos principais aqui. As 7 igrejas, ali no começo do Apocalipse, capítulos 2 e 3, 24 tronos, 24 anciãos, animais, 7 selos, cavalos ali, Apocalipse 6. Continua, 4 anjos, 4 cantos da terra. Se esses números todos, não só no Apocalipse, mas na Bíblia, eles têm um significado, por que não o 666 em termos de algo espiritual e dentro de nós? Porque isso é a Bíblia, é um livro espiritual mais do que tudo. É claro que a gente não se esquece desse mundo natural, de sermos um crente que espelha Cristo também no mundo natural. Selos, trombetas, 7. Terça parte atingida. O ai, 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 ali nas trombetas, que é todo o contexto aí do Apocalipse 13 também. E a gente vê tudo nesse contexto da escolha, da seleção dos 144 mil. E no Apocalipse 7 a gente vê esse contraste dos 144 mil em contraste com uma grande multidão que não se numera, não se conta. Essa mesma palavra que a gente vê ali no Apocalipse 13, 18. Então, numerar e contar na profecia bíblica tem um significado imenso, profético, grandioso, que a gente não pode ignorar. Então, continua no Apocalipse 7, 8, e na continuação do Apocalipse, todos esses números, que tem muito significado profético para nós. É praticamente um corte de cabelo que Deus faz com a gente, nos seus julgamentos, representados pelos selos, trombetas, taças, mostrados no Apocalipse. Esses números têm muito significado nesses julgamentos de Deus, também na bênção de Deus que a gente vê no final do Apocalipse, a largura da cidade, comprimento, as portas, fundamentos, 12 fundamentos, medida de homem versus medida de anjo. Veja só a ligação do Apocalipse 21, 17, se a gente compara com o Apocalipse 13, 18, número de homem versus medida de homem, de anjo ali no Apocalipse 21, 17. Então, tudo isso é muito importante. Veja só, a profecia, o que é profético, é o que realmente distingue a Bíblia de todos os outros livros. Se a gente não chegou ao ponto de entender isso, realmente Deus precisa trazer mais julgamentos sobre nossas vidas para a gente passar a entender isso. E é o próximo slide aqui que fala de numerar na profecia bíblica. Já já a gente volta com mais versos e outras passagens e também sobre o Apocalipse. Porque é importante a base. Então, reduzir e crescer, como falei, estatura e mente Cristo. Então, no livro de Números, no livro ali do Antigo Testamento, a gente vê esse tema de contar, numerar. Essa mesma palavra, pakad aqui que eu coloco no hebraico, ela tem vários significados, que é bastante importante e interessante. Contar, numerar, escolher para um cargo, porque contar e numerar é basicamente apontar, como se os olhos de Deus ou de quem seja esteja ali colocando uma lupa e indo ali em detalhes, apontar para um cargo, o próprio sentido e tradução de cargo oficial, e também esse sentido de visitar e julgar. Veja só, muito interessante. A gente tenta até entender o que significa visitar e julgar em relação a contar, numerar, mas é realmente essa lupa aumentando de Deus nos visitando, olhando em detalhes para nós. Então, essa palavra, pakad, com esses vários significados, normalmente, e na maioria das vezes, no significado de contar, enumerar e separar para um cargo, no livro de Números, só no livro de Números, aparece mais de 100 vezes. Então, tem a questão dos exércitos, das tribos sendo numerados ali no início do livro de Números, e mais para frente também. Os levitas também sendo numerados, escolhidos para um trabalho, um cargo. Veja só, todo esse sentido ali do contexto das trombetas e selos, principalmente Apocalipse 7 ao 13, onde Deus ele está numerando o seu povo, ele está visitando, ele está
trazendo julgamentos para que o quê? A nossa grandeza própria, a nossa justiça própria, veja só, e aí que a gente liga com todos os temas que a gente tem falado de Mateus, de estudos agora passados, porque Deus vai nos numerando e nos diminuindo, nos visitando na nossa iniquidade, um termo ali que tem até no livro de Números, para nos julgar, treinar, corrigir. Então é o que eu falo aqui, Apocalipse tem as 4 criaturas, 24 anciãos, 144 mil são escolhidos. Esses números não são por acaso, não são números literais. Se vão ser 144 mil, realmente eu não posso dizer, mas com certeza por trás desse número 144 mil tem muita coisa que Deus está falando, e fala de uma numeração em contraste com a grande Babilônia, ou na verdade uma grande multidão, Apocalipse 7, também na vida, no ministério de Jesus, os 3 anos e meio, as grandes multidões, ou a grande multidão sempre seguindo ele. Então realmente há essa questão de Deus tirar daqui dessa multidão, tirar e vou separar. E isso implica julgamentos, corte de cabelo que eu coloco aqui, para que possamos reinar e julgar com Cristo. Essa separação, e aí vem não só a questão do visitar, mas escolher para um cargo, porque ele está e vai separando os 144 mil, representados também pelas 4 criaturas, os 24 anciãos, que vão reinar com Cristo. Veja só, então o livro do Apocalipse é simbólico e lindíssimo também. Passamos primeiro pelos julgamentos, selos, trombetas, taças, etc. Essa é a nossa vida cristã, do crente desde o Antigo Testamento, Novo também. Mais um slide aqui. Toda a profecia bíblica tem estudos aqui que a gente mostra todo desde o início, porque é a grandeza, a força, a autoridade de Deus que tem que prevalecer sobre nós. Não apenas da nossa boca de dizer que Deus reina, mas Deus realmente reinar, que é uma grande diferença. Do contrário, é uma coroa que na verdade é de chifres, são bestas, animais que mostram também outros temas, o reinado do inimigo em nossas vidas, infelizmente na vida da igreja, que tem tomado conta inclusive, mas até que o reino vai ser dado aos santos, Daniel 7. Então veja só, desde o início da Bíblia, a Bíblia fala desse tema de numerar, de contar, de grandeza, diminuir. Na verdade, desde o Éden, desde Gênesis 1 até. Então, coloco aqui só alguns casos. A descendência de Abraão seria numerosa como estrelas. Isso implica julgamentos também, que vão vir para contar e numerar. Primogenitura, a luta para ser o maior, Êxodo e Faraó, Israel em grande número. Veja só no início do livro de Êxodo, como Faraó ali vê e numera o povo de Israel, e é tudo a cargo realmente da vontade de Deus, que realmente traz julgamentos e usa diversas coisas, e a própria imagem mesmo do inimigo que Deus usa para a sua própria obra, no sentido de utilizar para julgamentos. Estudos no canal aqui que falam sobre isso, os judeus mesmo entendem dessa forma. E os números da Bíblia, coloco alguns aqui, 3, 6, 7, 12, 144 mil, todos números significativos. Estudos do Apocalipse, a gente fala um pouco sobre isso. Exércitos, esse tema de número, de força, de poder, grandes multidões, versus os discípulos de Jesus, número de 12 discípulos, tudo significado da autoridade de Cristo versus a do homem. Deixar tudo para servir Jesus, o mestre, mestre, discípulo, ser reduzido, seguir. E Apocalipse, como já tenho falado, 7 selos, trombetas, taças, 144 mil versus grande multidão, etc. Questão de bestas, chifres, Babilônia, grandeza da Babilônia, grande cidade, reinado, coroa. Então, todos partes do mesmo tema, mas que vão, cada um desses temas tem temas interligados, mas que vão tendo suas próprias características também. E aqui no Salmo 69, 4, aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Veja só, inclusive, cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos.
então restitui o que não furtei. E o Salmo 69,4 eu coloco aqui, por quê? Por causa dessa questão de cabelos da minha cabeça, né, são mais os inimigos, né? Porque, veja só, Mateus 10, versos 29 e 30, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, né? Veja só, passarinhos, uma coisa pouca valiosa ali, né, que se liga mais a um pardal, um passarinho sem valor, né? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, numerados, porque então isso não é uma palavra que Jesus fala do nada com um pouquinho sentido. É bastante profundo tudo que Jesus fala, a questão da gente entender os temas bíblicos, né? E ele não vai inventando nada novo, ele vai, como a própria palavra de Deus que ele vai fazendo referência à própria Bíblia. Veja só, eu estou colocando apenas alguns versos aqui porque não é a ideia a gente se estender tanto. E a gente vai para o livro de Daniel um pouquinho, porque está muito relacionado a tudo isso, né? Daniel, o cativeiro de Judá na Babilônia, veja só, não só Judá como todo Israel indo a cativeiro, julgamentos de Deus, porque estavam na sua grandeza, pensamentos das suas seu próprio entendimento. Então, os números e o poder no livro de Daniel, a Babilônia tem que cair. E é esse o tema maior. A Babilônia, que é aquela grande torre ali, Gênesis, ali no início, que vai ao céu, a próprio esforço humano, é o contraste do esforço humano versus a justiça própria, né? Versus a fé em Cristo que deve crescer em nós através da palavra de Deus, de Cristo, crescendo em nós, que a gente atinja as medidas de Cristo. Efésios, veja só, sermos realmente o templo de Deus. Então, ali em Daniel, 4 judeus, 4 amigos, né, irmãos, Daniel um deles, por 10 dias comendo vegetais, Daniel 1. A gente vê a sequência do livro de Daniel, vários números lá, né, esse tema de grandeza também. O rei da Babilônia, veja só, grande estátua, grande imagem, capítulos ali 2, 3, né, ouro. A grande estátua ali do rei, o sonho também, Daniel 2, 3, ali questão de ouro, prata, cobre, ferro, também temas ligados a tudo isso, né, a riqueza do mundo ou riqueza de Deus, sabedoria do mundo ou de Deus. O rei se torna um animal, uma besta, ali em Daniel também. Questão de Daniel 5, a gente vai ver alguns versos aqui. Mene, mene, tekel, ufarzim. O reino é contado, pesado na balança, achado em falta, dividido. A cova dos leões, questão de orar 3 vezes por dia também. Leões, Daniel 6, logo em Daniel 7, a gente vai ver as bestas. Tudo como inimigo, né, a grandeza própria humana se sobressai muitas vezes e praticamente sempre nessa era ainda em oposição ao reino verdadeiro de Cristo. O sonho ali, Daniel 7, 4 ventos, 4 animais grandes, 10 chifres, tempo, tempos e metade de tempo. E vários números ali de profecias, né? Números bastante significativos, 2.300 dias e noites, 70 anos, 70 semanas, 1.290 dias, 1.335 dias. No último número, em Daniel 12, a gente vê os números ali, alguns, 1.290, 1.335, o último número, a gente vai ver esse número 1.335, que a gente pode dividir ele em 4 casas, né? Casa do milênio, o 1, o 300 na casa da centena, 30, a dezena, e o 5 da unidade. Realmente mostra o crente sendo julgado, 3 e o 4, né, chegando ao 7 também, porque Deus vai chegando ao objetivo que é realmente diminuir, que é um dos temas maiores em Daniel. Né? A gente volta aqui a Apocalipse 13:18, ligando com Daniel e Daniel 5, né? O Mene, né? Tekel, Ufarzim. A palavra número ali em Apocalipse 13, 17 e 18, que aparece 4 vezes, mostrei, mostra aqui a ligação no grego, né? Não o objetivo aqui de ver
necessariamente em detalhes, mas a palavra na concordância bíblica Strong's é o número 706. Essa palavra que liga, veja só, aqui a própria concordância liga com Daniel 5 ali, Mené, contado, né? Voltando aqui a Apocalipse 13 e ligando com Daniel 5, a gente vê essa ligação da palavra número, né, que aparece 4 vezes aqui nesses 2 versos do Apocalipse 13, 17 e 18, com a palavra mené, né, que é contar. Né. Número está ligado a calcular também. Veja só. Esta interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino. Porque o rei da Babilônia ali não reconheceu todo o poder de Deus. Até em parte reconheceu, se transforma numa besta. Veja só toda a ligação com o Apocalipse. Mas não vai reconhecer todo o poder de Deus. É realmente o símbolo do crente, da igreja, até mesmo, nossa igreja cristã mesmo, não só outras religiões dos nossos dias também, que chega a parte do caminho, mas não chega realmente a ser numerado e diminuir, porque o problema ali grande do rei é o meu reino, é todo orgulho, mas eu digo orgulho do lado espiritual, no sentido de deixar as coisas do mundo tomar o coração. Então não só o orgulho simples que a gente conhece, mas a questão de Deus, a verdade de Deus, é muito importante dizer isso, a verdade de Deus não atingir o coração do crente. Então, a Bíblia é uma grande profecia. A gente vai até, já chegando ao final aqui do nosso estudo, e a gente vai continuar em outros temas aqui, do 666 e do Apocalipse 13, bestas. A gente vê que, para entender a Bíblia e livros, inclusive, vamos dizer, difíceis, que realmente é o Apocalipse, a gente vai por comparação. E assim, o Apocalipse vai se abrindo, realmente a Bíblia vai se abrindo, porque a Bíblia aponta para ela mesma. É a própria profecia bíblica. Porque a gente vê essa questão do animal sendo comparado com o homem e a mulher, comparado com a cidade também, comparado com o templo, com essa torre da Babilônia. Tudo é uma obra de Deus, Deus construindo, ou é uma obra humana? Veja só, as 4 criaturas de Ezequiel, do Apocalipse também, veja só, elas vão ser entendidas se a gente comparar, pelo menos em parte, vão ser entendidas, se a gente comparar as 4 criaturas com as bestas. Porque a gente vê a questão do objetivo de Deus é nos levar a ser os 144.000, as 4 criaturas, 24 anciãos. O objetivo de Deus é nos numerar, nos contar, para que sejamos como essas 4 criaturas. Representadas por 4 animais também, porque animais no sentido bom também, realmente os querubins são mostrados dessa forma. Então vai ter um estudo lindíssimo que eu devo fazer, um dos próximos, sobre a questão de ir lá no Gênesis 3, falar do querubim. Querubim, que já no hebraico é a palavra no plural, inclusive, dos querubins ou do querubim, para mim não importa. Quando estou falando em português. Que na verdade, voltando ao tema, tem toda essa ligação de anjo, de sacerdote e dos fiéis reinando com Cristo. Então isso é lindíssimo, porque a Bíblia é uma profecia. Deus já coloca desde o início como vai ser o final. E assim diz Isaías. A gente vê o final pelo início e a Bíblia toda vai se explicando. O falso profeta, o Apocalipse vai comparando com 144.000 e o 666 também. Sacerdotes e reis, comparando ali o contraste com a mulher e a besta. Por quê? No Apocalipse 17 a gente vê a mulher
montando, assentado numa besta. Esse termo assentado desde o Antigo Testamento está ligado ao rei sentado ali no trono de glória, ou no trono ali do rei literal. Então a Bíblia vai mostrando tudo isso, porque na verdade o que Deus está fazendo é nos numerando, contando, para que a gente possa ser separado para uma obra, 144 mil, de reinar com Ele, veja só, e nos colocar em tronos. Então na verdade é Ele montando em nós, o símbolo de nós sendo realmente um cavalo, como mostra Apocalipse 19, onde Ele vai trazer a sua vontade para essa terra. E do contrário, a mulher sentada na besta, você já pode imaginar, é realmente a mente humana controlando a religião. Então a gente vê a noiva, o contraste da noiva com a prostituta ali, Apocalipse 17, 18, a questão de reinado, como tenho falado, a questão da besta, né? Então a sabedoria que contrasta com as bestas, o filho rei que contrasta com a coroa do rei, né? Contrastando com os chifres, a cabeça das bestas. E vários outros temas, Jerusalém versus a obra da Babilônia, a cidade, a grande cidade de Babilônia, como até fala no Apocalipse, a grande cidade. O templo versus a Torre de Babel, essa obra falsa versus a verdadeira. Então tem também o tema do ouro, da prata, né, que o Apocalipse usa, vai vendo as mercadorias falsas da Babilônia. Tudo isso contrasta com a sabedoria do crente, a verdadeira de Deus, de Jesus reinando em nós. Então a Bíblia toda se explica por ela mesma, né? A gente vai finalizando aqui em Lucas 14, né? Um tema interessante, eu coloco aqui porque essa palavra fazer as contas é a mesma palavra numerar. É a única palavra no grego que está ligada àquela palavra de contar e numerar ali em Apocalipse 13, 18. Realmente porque a obra de Cristo, como falei, é nos levar de uma grande multidão, daqueles que estavam ao redor de Jesus, para ser um discípulo, para ser o 12, a autoridade de Cristo sobre nós verdadeira, que é o símbolo de levar a cruz para ser realmente um discípulo. Então quando a gente edifica uma torre, essa nossa obra, veja só, Torre versus Babilônia, realmente uma obra, algo grande que Deus tem que fazer, não nós. Se não for Deus realmente edificando a casa, o que seria dela, né? Não se assenta primeiro a fazer as contas. Inclusive em Lucas 14 fala muito de comprar. Fulano compra um terreno e por causa daquilo não pode servir verdadeiramente a Deus. Cristo vai falando as parábolas. Por quê? Porque essa questão de comprar e vender ali também no Apocalipse 13 tem essa ligação. De comprar as coisas do reino significa vender o nosso eu, a nossa justiça própria, o nosso próprio entendimento e colocar a fé verdadeira em Cristo. Então é tudo isso, essa edificação. Então espero que tenha sido proveitoso, porque realmente é isso que significa numerar e contar na profecia bíblica, e a gente volta em seguida com mais estudos.